Pessoal, bom dia. Eu estou gravando hoje uma edição extraordinária do nosso Minuto Político. É uma edição especial por duas razões. Em primeiro, pela sucessão de fatos políticos relevantes, manipulados por boa parte da mídia empresarial ao longo dos últimos dias. E também porque não vai durar só um minuto ou em torno de um minuto, como é normalmente a duração do comentário que eu faço aqui durante esse programinha que nós intitulamos Minuto Político. O primeiro dos fatos ao qual eu quero me referir é a denúncia apresentada pelo Procurador da República, Rodrigo Janot, na semana passada, a respeito da tese de uma organização criminosa que seria representada pela direção do Partido dos Trabalhadores, tendo o presidente Lula como chefe dessa organização criminosa. Associada a essa denúncia, a divulgação também de áudios reveladores a respeito de envolvimentos de procuradores do Ministério Público Federal, de ministros do Supremo Tribunal Federal, com negociações escusas, com trambiques da JBS, dos criminosos já confessos da JBS, cujos crimes e cujas delações são de amplo conhecimento público. Então, qual é a observação que eu considero fundamental compartilhar com vocês nesse momento? Em primeiro lugar, é preciso compreender qual foi a motivação de Rodrigo Janot ao apresentar na semana passada esse conjunto de denúncias. É bom lembrar que nós estamos nos últimos dias do mandato de Rodrigo Janot. Vai assumir Raquel Dodge, que é uma candidata que não foi a mais votada, foi escolhida por Temer por ser a futura chefe da Procuradoria-Geral da República que mais seria dócil aos interesses do presidente Temer. É bom lembrar que durante os governos Lula e Dilma, os escolhidos para chefiar o Ministério Público sempre foram os mais votados pela categoria e não os escolhidos pelo presidente Lula ou a presidenta Dilma, diferente do que aconteceu agora com o golpista Michel Temer. Escolheu a segunda colocada, Raquel Dodge, rival do atual procurador Rodrigo Janot. E o que é que estava na agulha por acontecer? Essas gravações já estavam no Ministério Público, já eram de conhecimento do Janot e de vários procuradores há algum tempo. E elas revelam o envolvimento de um dos assessores do Rodrigo Janot, um dos procuradores da cozinha do Rodrigo Janot, em negociações dos interesses da JBS relacionados aos processos que eram objeto dessas delações. Ou seja, se o Janot não fizesse isso, não tivesse uma manobra para denunciar logo isto, para colocar a público isto, como se ele não tivesse nenhuma vulnerabilidade pelo fato de ser o procurador-geral e de ter um assessor direto seu envolvido com os trambiques da JBS, a Raquel Dodge, que assume daqui a poucos dias, o faria. Qual foi a estratégia do Janot? Antecipar aquilo que, se ele não fizesse, seria culpado, seria responsabilizado pela sua sucessora no cargo, que obviamente, por ser adversária do Rodrigo Janot, não teria nenhuma hesitação em tornar públicas essas revelações que inclusive comprometem a credibilidade das delações da JBS, que tem como principal alvo, como todo mundo sabe, a revelação do comportamento do presidente Temer, recebendo de madrugada o dono da JBS, negociando e indicando o Rodrigo Loures para receber dinheiro como um emissário seu, com imagens documentadas e tudo mais. Então, é por isso que Janot apresenta essas denúncias na semana passada, associadas a uma denúncia requentada de organização criminosa em relação ao Partido dos Trabalhadores, porque isso atende a dois objetivos. O primeiro objetivo é exatamente antecipar o vazamento da informação de que um assessor seu se envolveu com a JBS, alguém que estava na cozinha do processo, associou seus interesses, se mancomunou com a JBS. Se Janot não fizesse, sua sucessora iria fazê-lo nos próximos dias e ele ia ficar em maus lençóis. E para encobrir a repercussão negativa para ele próprio dessa denúncia, ele associa isso a uma denúncia do Partido dos Trabalhadores como uma organização criminosa e o presidente Lula como chefe dessa organização criminosa. Isso nos lembrou muito aquele velho PowerPoint
em que o Deltan Dallagnol dizia não ter provas objetivas, mas que tinha convicções e fez um PowerPoint bonito, colocando Lula no centro dos gráficos desse PowerPoint e usando isso como argumento para a acusação que faria contra o presidente Lula. Então, o objetivo dessa denúncia contra o PT, que não traz nenhuma novidade em relação aos discursos e às acusações que são feitas sem provas, somente com delação de gente que está tentando negociar, sair da cadeia, e para isso diz o que for necessário para voltar para o convívio da sua família, em troca de passar 20, 30 anos na cadeia, mais uma vez essa denúncia é apresentada como corta-luz para tirar o foco da vulnerabilidade, dos maus lençóis em que ficou o Rodrigo Janot, pela revelação que aconteceria brevemente, e aí ele antecipa, de que um assessor seu estava envolvido nas negociações com a JBS. Esse é o primeiro comentário em relação às denúncias do Rodrigo Janot. O segundo fato da semana passada, que merece uma observação nossa, diz respeito à apreensão de mais de 50 milhões de reais em um apartamento à disposição do ex-ministro do governo Temer, Gedel Vieira Lima, na Bahia, e uma demonstração objetiva, ao contrário dessas acusações que têm sido feitas aí contra o Partido dos Trabalhadores, em que não tem uma apreensão de dinheiro, não tem uma imagem de mala de dinheiro, não tem uma gravação do presidente Lula ou da presidenta Dilma negociando coisa nenhuma, a única coisa que existe é depoimento de gente que está sendo torturado, porque vai passar o resto da vida na cadeia, a quem é oferecida a liberdade em troca de mencionar o Lula e a Dilma. Então, ao contrário disso, no caso do Gedel, mais uma vez temos provas objetivas, com dinheiro, foto, depoimentos, etc., encontrados em apartamento que estava à sua disposição. O que é que eu quero chamar a atenção desse fato? Olha aqui como é que o jornal o Globo apresentou as manchetes no dia seguinte a esse fato que foi terem achado milhões no apartamento do Gedel. Aqui não vai dar para você ler direito, porque está o sentido invertido da câmera, mas essa é a forma como a primeira página do jornal o Globo foi apresentada. A foto gigante são as malas de dinheiro, e aqui em cima a manchete é: Janot denuncia Lula e Dilma e PT por organização criminosa. Olha aqui como é que o Globo tenta ludibriar os seus leitores, como é que se manipula o poder da empresa de comunicação. A foto do Gedel, do dinheiro do Gedel, que não tem nenhuma relação com a denúncia do Janot em relação ao Lula, e em cima a manchete do Lula. Qual é a associação que o Globo tenta fazer aqui? Que o dinheiro tem relação com o Lula. São dois fatos completamente distintos, mas é assim que as empresas de comunicação, boa parte das empresas, tratam o tema político, ou seja, tratam os seus interesses. Eu quero fazer um link disso com a reação dos mercados às denúncias do Janot. Como é que os mercados, os formadores de opinião na mídia entenderam as denúncias do Janot? Entenderam que ela fortalecia o presidente Temer. Porque se um assessor do Janot estava envolvido com a JBS, a credibilidade da delação da JBS cai. E a delação era contra o Temer. Logo, essa fragilidade do Janot fortaleceria o Temer. O que é que acontece com o mercado de ações? Sobe. Os investidores vibram. E vibram com o quê? Com o que sempre vibraram, com a possibilidade de seus bolsos se encherem ainda mais. Eles estão pouco se lixando se a corrupção está sendo combatida. Eles estão pouco se lixando se a justiça está sendo feita. Eles estão pouco se lixando com os milhões de desempregados no nosso país, com os efeitos da reforma da Previdência sobre os mais pobres. Eles estão preocupados com seus bolsos. Então, pasmem vocês. A denúncia do Ministério Público ser enfraquecida em relação ao Temer, com base nas delações da JBS, faz os investidores se animarem, as ações subirem. Essa é a lógica que precisa ser compreendida por toda a sociedade. Quem domina o sistema político, quem influencia mais gravemente até definições do judiciário, é o poder econômico, o poder das grandes corporações, especialmente o poder dos grandes aplicadores do mercado financeiro. Não interessa o que acontece na vida real, eles estão preocupados com seus bolsos. Tanto é que quando uma hipótese de aprofundamento do combate à corrupção é fragilizada contra o presidente Temer, e isso aponta para eles mais estabilidade do governo e mais lucro, o mercado sobe. Não estão preocupados com o combate
à corrupção. Assim também a empresa Globo, que eu mencionava agora nessa manchete de capa, ela não está preocupada com a divulgação da verdade, está preocupada com a versão que interessa aos seus objetivos econômicos, à sua visão de projeto de país, que é a mesma de boa parte do grande empresariado nacional, que é quem está por trás de todas essas tramóias relacionadas ao financiamento, que envolveram inclusive campanhas do Partido dos Trabalhadores, como já foi assumido publicamente. O último fato é a delação do Palocci, a esperada delação do Palocci. Quem acompanha mais de perto, como eu, os desdobramentos das investigações da Operação Lava Jato, sabe que o foco inicial da delação do Palocci eram os bancos, o envolvimento do sistema financeiro e de empresas de comunicação, entre elas a própria Rede Globo. Ao longo desse processo, o que é que acontece? O Palocci está preso, com a perspectiva de passar o resto da vida na cadeia, e os procuradores que oferecem ao Palocci a chance de liberdade, poucos se interessam de denúncia de banco, de denúncia de Rede Globo, de denúncia desse povo. Querem oferecer ao Palocci, em troca da liberdade dele, ele denunciar o Lula ou a Dilma. Bom, o PT, o Lula, a Dilma, nem podem reclamar muito do Palocci e das consequências desse envolvimento, porque Palocci foi o ministro da Fazenda do governo do PT e parte das consequências negativas de todo esse processo são responsabilidade do próprio partido em função dessas escolhas. Mas é importante compreender essas escolhas. Não sei se vocês lembram, em 2002, na posse do presidente Lula, Palocci tinha sido prefeito de São Bernardo, numa cidade grande do interior de São Paulo, e tinha uma interação já, uma rede de relações e credibilidade junto ao grande empresariado. E vai coordenar a transição do governo. E por que vai coordenar a transição do governo? Porque naquele momento havia uma situação econômica dificílima, a inflação galopante, a credibilidade internacional do país no chão, e o presidente Lula assumindo nesse cenário, tendo que criar uma pactuação, inclusive com o setor empresarial, para não piorar a situação econômica. E o Palocci era o cara da confiança dos empresários. É por isso que ele vai coordenar a transição. É por isso que ele vai para o Ministério da Fazenda. Ele era o cara que o meio empresarial, e é um meio que coordena a atividade produtiva no país, que não pode ser desprezado, apesar das distorções que existem em todos os segmentos da população e na elite econômica especialmente. Esse papel vai ser desempenhado pelo Palocci porque ele é da confiança dos mesmos que vibram quando o combate à corrupção cai, mas as ações podem continuar gerando grandes lucros. Dos mesmos que dominam meios de comunicação como esse Jornal Globo, que não está preocupado em passar uma manchete verdadeira para a população, e sim com passar a versão que interessa aos seus próprios objetivos econômicos, aos seus próprios objetivos políticos. O Palocci é da confiança, se torna naquele momento a pessoa de confiança deles. E o presidente Lula vai conduzir uma transição extremamente delicada. A primeira vez que um operário nordestino chega à presidência da República, num partido de esquerda, num momento de crise em que ele precisa criar um ambiente para botar a cabeça fora d'água e o país começar a se recuperar e gerar emprego. É esse lugar que o Palocci vai ocupar. É por isso que ele vira ministro da Fazenda. Não é porque ele é a pessoa preferida do Lula, preferida do PT. Pelo contrário, muita gente internamente no PT sempre criticou muito o Palocci. É que ele cumpre esse papel, que era um papel fundamental naquele momento, para recuperar o mínimo de estabilidade e superar aquele momento e começar a implementar uma agenda mais social no país. Tanto é que quando sai o Palocci e essa agenda começa a ser de enfrentamento dos interesses, já no governo da presidenta Dilma, por exemplo, quando ela toma a decisão de puxar os juros dos bancos oficiais para baixo, forçando os juros dos demais bancos a caírem e a diminuir o lucro desses que aplicam, que ganham com o mercado financeiro, aí começa a grande resistência e a ofensiva contra a presidenta Dilma, porque do lado de lá sempre estiveram os mesmos interesses, o interesse de quem detém capital. E hoje, especialmente, quem detém capital financeiro, não falo nem do pessoal do capital produtivo, do dono de indústria, do dono de empresa, do dono de terra, mas que tem capital financeiro e que lucra com essa agiotagem, que toma 50% dos impostos que nós pagamos. É isso mesmo, 50% dos impostos que nós pagamos
vai para os bolsos desses que se alegram quando uma denúncia de corrupção contra o presidente da República perde força, porque isso pode trazer para eles mais lucro. Esse é o interesse que domina a política. A nossa presença, a nossa interferência nas eleições, nos governos, é uma resistência a isso, é uma forma de enfrentamento que às vezes tem que conciliar em determinados momentos para avançar. Nessa conciliação comete equívocos, como o PT cometeu e agora está pagando as consequências desses equívocos, mas esse é o lance, que ninguém quer que a população veja, e é por isso que os grandes meios de comunicações passam uma versão completamente distinta. Então Palocci era o cara de confiança do meio empresarial. E por ser de confiança do meio empresarial, operava financiamento de campanha, como sempre aconteceu no país, e como também o PT foi vulnerável, e já admitiu isso, em relação a esses métodos de financiamento de campanha, que não são transparentes, etc. E reagiu a isso, propondo agora um financiamento transparente, o financiamento público radicalmente diferente, e sendo contra o financiamento empresarial exatamente por conta dessas distorções. Quer dizer, não tem autocrítica melhor que o partido possa fazer do que essa proposição. Palocci era o cara do financiamento, né? Porque era da confiança das empresas. Então, houve equívoco do partido em relação ao financiamento, houve já assumido, né? Então, essa delação, ela acontece agora, e quero finalizar esse comentário dizendo por que agora. Semana passada eu fui aqui e acompanhei o presidente Lula durante 3 dias de caravana no Ceará. Ele fez 20 e poucos dias de caravana no Nordeste. Ao longo desses dias, o presidente Lula, nas pesquisas, mais uma vez, é o líder disparado nas pesquisas. Mais uma vez, quando faz a simulação do segundo turno, é o vencedor do segundo turno em todos os cenários. E para quem, como eu, acompanhou a caravana, viu que o povão reconhece no Lula o presidente que mais fez pelos mais pobres no país, que mais impactou a estrutura social de desigualdade que beneficia esses que lucram quando as ações crescem e a população empobrece. A força dessa relação do presidente Lula com a base da sociedade essa associação já é tão forte que até essa perseguição midiática que o Lula sofre há anos, dizendo que ele é bandido, que é ladrão, que é isso, que é aquilo outro, embora more num apartamento de classe média em São Bernardo do Campo e não tenho até hoje flagrado uma mala de dinheiro sendo entregue ao Lula, uma gravação, é só diz que me disse de gente que está lutando para sair da cadeia e é torturado pela perspectiva de ficar na cadeia e diz qualquer coisa para sair, diz o que for preciso para sair, voltar para o convívio da sua família. Então quem teve essa experiência aí de acompanhar o Lula sabe a força. Uma coisa é ver uma pesquisa dizendo que o Lula ganha as eleições. Outra coisa é ir lá, ver os olhos do povo, ver aquela pessoa simples saindo de uma casinha na beira da estrada para fechar a rua e pedir para o presidente parar, para agradecer pelo Luz para Todos, para agradecer porque seu filho agora é um universitário de medicina, ele é um lavrador e o seu filho é um universitário de medicina, para agradecer porque tem uma casinha que foi do Minha Casa Minha Vida. Então, se isso aí é o chefe de uma organização criminosa, pode me botar como o primeiro bandido dessa organização criminosa, porque eu acho que eu teria orgulho de me associar a uma organização que oferece, que viabiliza universidade para quem nunca teve essa chance, casa para quem nunca teve onde morar, comida para quem estava na miséria e sai da miséria com Bolsa Família, perspectiva de vida, de futuro, de crescimento, da oportunidade de trabalhar, da oportunidade de ter terra, se é um homem do campo, da oportunidade de ter emprego, se é alguém da cidade. Foi isso que o presidente Lula liderou no país. Isso não o livra de equívocos, não o livra de esclarecimentos, e ele não tem faltado com sua responsabilidade de prestar esses esclarecimentos. Mas é bom lembrar, até hoje, nenhum real. E olha que o presidente Lula não tem nem curso superior. Tem muito doutor aí, que foi, como já deu agora, flagrado com milhões nos seus apartamentos, nos seus esconderijos aí. Nenhum real foi flagrado em conta do presidente Lula. Nenhuma conversa do presidente Lula com ninguém pedindo dinheiro para si foi denunciada, foi flagrada. O presidente Lula é um homem simples. Enquanto isso, aqueles cujos telefonemas foram flagrados, dizendo, não, tem que barrar esse aqui, porque se ele delatar a gente mata Aécio. Está solto. Esses outros que recebem malas de dinheiro
não estão na cadeia mais. E a manchete do Globo é o dinheiro e a denúncia contra o Lula. Então, quem é que está mesmo por trás dessa orquestração que tenta barrar um projeto político iniciado com a vitória do presidente Lula, que pela primeira vez faz com que esses homens simples que a gente encontrou aqui no interior do Ceará se identifiquem com um líder político pelo fato dele estar liderando um processo que permite que os seus filhos não passem pelas mesmas limitações, pelas mesmas dificuldades que historicamente caracterizou a sua geração. Quem está por trás disso? São os mesmos que celebram com os lucros do mercado quando uma denúncia de crime explícito de corrupção do presidente Michel Temer perde força na sua credibilidade, como apresentada pelo Rodrigo Janot há alguns dias pela associação de um procurador assessor seu com os delatores da JBS. São esses. É o interesse do grande capital. É um interesse que não está preocupado com outra coisa que senão com o aumento dos seus lucros. Eu quero frisar que não me refiro aqui ao empresariado de forma geral. Eu, pelo contrário, tenho o maior respeito por quem empreende, por quem gera emprego. O Brasil precisa disso. A sociedade precisa disso. Mas, lamentavelmente, há uma cúpula pequena, que é a que mais lucra, a que sempre lucra, desde que esse país se constituiu. E que continua resistindo bravamente. A resposta a esse povo é resistência, é luta, é o povo nas ruas, é a nossa militância e a nossa convicção de que com organização política e formação de consciência nós vamos um dia construir um país justo. Então a nossa resposta a todo esse processo político é mais luta, é mais gente nas ruas, é mais disposição para denunciar e para defender a verdade. É por isso que nós estaremos também com o presidente Lula no próximo dia 13 em Curitiba e sempre que for necessário para manter vivo no coração do povo brasileiro a esperança de viver num país justo em que o governo opera a favor dessa redução da desigualdade, a favor da justiça e a favor da proteção daqueles que mais precisam para que a gente tenha igualdade de oportunidades na nossa sociedade. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.